Falaremos agora sobre a compulsão alimentar, uma problemática interligada a transtornos alimentares e a padronização da beleza que estão cada vez mais presentes na nossa sociedade. O presente trabalho foi realizado e apresentado pelas vozes de Ila Carvalho, Hendrick Cauê, Luca Carvalho, João Felipe, Catilins Macedo, Maria Eduarda Matos. O transtorno de compulsão alimentar é caracterizado pela grande ingestão de alimentos em um curto espaço de tempo e a ausência de controle sobre isso. Por exemplo, a pessoa tem o desejo de parar de ingerir aquela quantidade em pouco tempo, mas o seu psicológico não deixa isso acontecer, ela não consegue parar. Mesmo que ele esteja satisfeito, eu já tenho tido uma refeição anteriormente, essa pessoa não consegue parar de ingerir essa grande quantidade de alimentos. Existem algumas situações que podem favorecer o surgimento da compulsão alimentar. Agora, trarei 5 exemplos. Primeiro, dietas rígidas. Muitos especialistas afirmam que essas dietas deixam as pessoas deprimidas e privadas de diversos alimentos, aumentando o anseio por alimentos que elas não poderiam comer. E ainda, várias pesquisas apontando que essas dietas mirabolantes trazem um sentimento de desânimo, levando ao sentimento de incapacidade de parar de comer, mesmo se sentindo saciado. Segundo, comer por conforto emocional. Pessoas que comem de forma compulsiva normalmente têm mudanças emocionais como gatilho, como passar por términos de relacionamento ou situações de aflição e angústia. Episódios de empolgação e euforia também podem resultar em compulsão alimentar. A terceira possível causa é o estresse, pois a compulsão alimentar pode ser uma maneira da pessoa lidar com o estresse, a depressão e a ansiedade como uma tentativa de válvula de escape. E a quarta seria a baixa autoestima. Problemas com imagem corporal e baixa autoestima têm ligação direta com o descontrole em comer. Afinal, pessoas com compulsão alimentar normalmente não gostam de sua aparência. Elas constantemente acham que deveriam comer menos, mesmo que não consigam fazer algo a respeito disso. As consequências da pessoa se sentir acima do peso e com medo de engordar podem ser derivadas de constantes tentativas de compensar com dietas intensas, restrição alimentar, tomando medicamentos para emagrecer, o que pode levar a problemas ainda piores. A quinta e última causa são os problemas emocionais mais graves. Casos de compulsão alimentar associados a outras práticas, como bulimia, vomitando após comer ou ingerir laxantes, podem estar ligados a traumas no passado, como abuso sexual, negligência emocional, entre outros. O transtorno da compulsão alimentar tem como principal característica um comportamento alimentar fora dos padrões da sociedade. E os sintomas mais frequentes são a sensação de falta de controle logo após a alimentação exagerada, o paciente que não sente vontade de vomitar ou de expelir os alimentos que ingeriu, comer de forma acelerada, o desejo de se alimentar mesmo sem fome, escolher comer sozinho para não ficar envergonhado e, após a alimentação, se sentir deprimido ou culpado. Agora eu vou falar um pouco sobre os riscos associados à compulsão alimentar. Pessoas com esse transtorno têm o maior risco de desenvolver problemas, como a obesidade, que pode ser causada pela oscilação entre os níveis de ingestão calórica, comprometendo a regularização do metabolismo, favorecendo no depósito de gordura, doenças cardíacas, que são geradas por estar acima do peso, com pressão e colesterol altos e a ingestão de alimentos com gordura trans. Diabetes tipo 2, pois a compulsão alimentar periódica pode desregular o metabolismo da glicose, o que aumenta as chances de desenvolver a doença. Dificuldades respiratórias, pois esse transtorno pode levar a terríveis condições respiratórias, como fibrose pulmonar, pneumonia e tosse crônica. Cálculo renal, e essa condição
pode ser desenvolvida principalmente quando a alimentação compulsiva está ligada com comidas ricas em cálcio e então assim são formadas as pedras nos rins. Transtornos emocionais e psicológicos gerados por um sentimento de culpa muito forte depois do ato de compulsão. Além disso, o aumento de peso deixa as pessoas mais propensas à ansiedade e depressão, pois se sentem mal por conta da aparência. E por último, os transtornos alimentares, que são perturbações e alterações psicológicas decorrentes da alimentação em excesso ou da falta. Assim, elas interferem na saúde física e mental, podendo desencadear também a bulimia e a anorexia. Para prevenir a compulsão alimentar, é necessário que os pais ensinem desde cedo as crianças e adolescentes a não se deixarem afetar tanto pelos padrões de beleza impostos pela sociedade. Assim, eles terão uma aceitação maior e viverão em harmonia com o próprio corpo. Também é necessário que haja um incentivo à boa autoestima desses jovens, para que eles possam compreender que é quase impossível alcançar esse padrão de corpo ideal imposto pela sociedade. E também é preciso que os problemas dos distúrbios alimentares sejam explicados, pois as doenças que eles desencadeiam são muito sérias e as sequelas que são deixadas são eternas. É de suma importância que os bons hábitos alimentares sejam repassados aos jovens, para que eles possam ter uma boa alimentação e, consequentemente, uma boa saúde corporal. Por fim, uma conversa sobre a autoaceitação ajudará os jovens a entender que o corpo deles é único e é o bem mais precioso que eles carregam. A compulsão alimentar tem cura, especialmente quando é identificada e tratada logo do início. O tratamento para a compulsão alimentar envolve a realização de sessões de terapia e o acompanhamento nutricional. Pode-se também fazer uso de medicamentos indicados pelo médico. Além disso, é importante que a pessoa seja acompanhada por um nutricionista para que se tenha orientação sobre o que deve ser consumido, as quantidades e os momentos do dia. A prática de atividade física é muito importante no processo, pois dessa forma é possível aliviar a ansiedade, melhorar o humor e desviar a atenção da comida. É recomendado que o tratamento de compulsão alimentar seja iniciado por meio de uma consulta com o psicólogo, pois assim é possível identificar o que levou à compulsão alimentar e, dessa forma, trabalhar este aspecto durante as sessões de terapia.